Olá, gente. Boa noite. Esta sexta-feira de bastante calor no litoral, né? Porque é acostumado a ver uma semana e olha que o inverno começa amanhã. E diz que é previsão de bastante calor no sul do país, né? Evidentemente Curitiba, litoral, em todo o Paraná. Nossa live de hoje é com o jovem candidato, pré-candidato a vereador pelo MDB, Rudão Gimenez. Já está aqui ao meu lado, já vai dar o... Vamos pegar aqui já o boa noite do Rudão, a apresentação só dele, depois ele vai evidentemente se apresentar para você. Então, Rudão, boa noite e obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, Taíco, boa noite a todos vocês que estão ouvindo. Quero agradecer você pela oportunidade de estar aqui falando com seus interlocutores. Estamos aí para hoje responder as perguntas e conversar um pouquinho com vocês. Então tá aí o pré-candidato a prefeito de Pontal, o mais jovem de todos que estão aí participando. Mas, além da entrevista, a gente vai, como foram as outras entrevistas, a gente vai intercalando com notícias, principalmente as notícias do coronavírus, que toma conta do Brasil, do mundo, né? Que, né, é uma expectativa, e aqui em Pontal do Paraná, o pessoal preocupado, porque hoje o governador Ratinho Júnior baixou 2 decretos, e um decreto atinge o nosso litoral, hein? Porque ele é nível estadual. Fique atento que a gente vai trazer aqui a informação. Um dos decretos do Ratinho Júnior mexe com o decreto do município. Aí, como o prefeito Binho não atualizou o decreto, porque o Ratinho Júnior assinou no final da tarde hoje, mas você já vai saber o que atinge Pontal do Paraná e o litoral, e é um decreto a nível estadual. Daqui a pouco a gente vai dar toda essa informação para você. E também, gente, nós vamos dar uma notícia que traz uma intranquilidade. Esse coronavírus, ninguém sabe direito como mexer com esse vírus. Ontem eu trouxe a notícia que de Xangri-Lá uma criança de 3 anos foi infectada. Aí hoje, olha, o que me mandaram de mensagem, mas Taíco, essa criança está sendo amamentada, como é que a mãe vai ser vai se infectar automaticamente, como é que vai fazer para atender? Vai ter que internar essa criança, né? Você vai saber. A secretária de Saúde, Patrícia, nos falou como é que está sendo dado atendimento a essa criança. Daí, aquela criança ontem, hoje, uma criança de 5 meses, juntamente com a mãe de 28 anos, foi infectada no Jardim Canadá, aqui em Pontal do Paraná. Pasmem, gente. A mãe pegou o coronavírus, evidentemente não sabia, acabou passando para a criança. Então, Deus ajude que consigam em casa, uma criança de 5 meses, gente. 5 meses de idade. Tem mais outra mulher também que pegou do Balneário Ipanema, outro cidadão do Balneário Guarapari. Então, esses são os números do coronavírus, porque senão o pessoal já começa aqui no meio da entrevista com o Rudão. Daí, como é que está o coronavírus? Agora, eu só quero dizer o seguinte, hein? As mulheres têm que se cuidar em Pontal do Paraná, hein? As mulheres são as maiores vítimas do coronavírus. Por que será, hein? Aí a reclamação é que os botecos cheios, que os homens ficam tomando até mais tarde, que não sei o quê. Mas os homens não pegam, as mulheres estão pegando. Daqui a pouco eu vou passar o número oficial aí de quantas mulheres nós temos infectadas ou foram infectadas em Pontal do Paraná e quantos homens, né? Para você ter uma ideia, e por balneário, né? A gente vai dar essa informação para você. E dizer que o coronavírus, parece que eles estão combinados, né? É uma lambada em Morretes de 23, agora a lambada hoje foi em Paranaguá, 27 infectados em Paranaguá. Morretes, Matins, hoje o coronavírus deitou e rolou no litoral, né? Em Pontal do Paraná foram 4 pessoas infectadas juntamente com essa criança, né? De 5 meses de idade. Aí você em casa, você que é mãe, você que já, né, já teve uma criança, um filho, se sabe como é, né, que vai ser, nem sei como é que é o tratamento, né, quando envolve uma criança, né? Mas a gente vai buscar amanhã, porque chegou o relatório, chegou o boletim agora, a gente não tem ainda
ideia do que seja, como ser, né? Daqui a pouco a gente vem com mais detalhes para você. Hoje foram 34 pessoas infectadas em todo o litoral. Então, vamos que vamos, o Rudão já está aqui para responder a você. Você já sabe que as perguntas têm que ser do tema abordado, interesses de Pontal do Paraná, que não se faz pergunta e nem eu permito que responda aquelas perguntas que fujam do contexto de Pontal do Paraná. Então, aquele que quiser saber, for seu interesse, saber as coisas de Pontal do Paraná, o Rudão vai responder, senão ele não é obrigado a responder, porque graças a Deus transcorreu tudo dentro da normalidade as perguntas. E o pessoal, quero que dê um tempinho para fazer as perguntas, né, para esperar primeiro o Rudão fazer a sua apresentação oficial. Quem é Rudão Gimenez? Rudão Gimenez vai falar para a população de Pontal do Paraná. A primeira entrevista já aconteceu com o nosso amigo lá, o Milani. Depois veio Mauri Zampieri. Aí veio Alfredo Parodi, também pré-candidato. Aí veio, antes de ontem, veio o delegado Lúcio Lugli. E hoje é o Rudão. Segunda-feira é o Edgar Rossi, ex-prefeito. E na quarta-feira é o prefeito Binho. E assim a gente vai fazendo com que a população conheça um pouco dos candidatos e das suas propostas. E para ver também, claro, que hoje não dá para analisar, hoje que eu digo, nesse giro de entrevistas, possa avaliar quem é o candidato. Não, não é isso que nós queremos, né? Porque a gente sabe que os pré-candidatos ainda estão nessa fase de convenções, de tal. Então, não é essa a intenção, fazer uma avaliação. Pegar a Alessandra Paola está ali também, vai fazer as perguntas dos internautas, né? Porque senão eu não consigo aqui atender o Zap, atender a pauta, né, paralela e ainda acompanhar o candidato. Então, agora chegou a vez. A gente fala um pouquinho, gente, para dar tempo dele entrar, não que a gente tome o tempo dele. Foi assim com os outros entrevistados. É para poder o povo entrar. Senão depois o povo entra na metade aqui quando o candidato está falando, aí eles começam a perguntar aquilo que ele já respondeu. Então, a partir de agora, quem é Rudinei Gimenez Filho, o nosso popular Rudão? Bom, boa noite mais uma vez para aqueles que estão entrando novamente, aí que voltaram, ou aqueles que estão acessando agora. Rudão Gimenez, meu nome é Rudinei Gimenez Filho, né? Eu sou filho do ex-prefeito, do Gimenez, da dona Cida. Eu sou nascido em Curitiba, registrado aqui em Pontal do Paraná, sou a segunda criança registrada nesse município. Eu tenho 34 anos, sou advogado, sou ex-militar, militar da reserva. Sou pós-graduado em Direito Tributário, sou casado, não tenho filhos ainda, minha esposa é dentista, ela é proprietária da clínica ali do Centro Clínico Pontal. Eu também sou empresário, né, administro a empresa nossa da família e sou pré-candidato a prefeito da cidade, né. Eu nunca disputei uma eleição, eu ajudei meu pai nas suas campanhas anteriores, eu já também advoguei para alguns municípios perto da região de Campo Mourão, mas é a primeira vez que eu me coloco como candidato, estou colocando meu nome à disputa, eu acredito numa renovação política, acredito na juventude, tenho amor por essa cidade, né, e estou aqui disposto a participar dessa eleição, a conversar com vocês e falar um pouquinho do que a gente tem para Pontal do Paraná. Rudão, todos sabem, é público e notório, que o teu pai, a tua família, é uma das pessoas que mais tem patrimônio dentro de Pontal do Paraná. Dentro de Pontal do Paraná e no Paraná, que o patrimônio do falecido Gimenez não estava concentrado somente aqui no litoral, em todo o litoral e também no Paraná. Como é, né, evidente que você não é filho único, mas como é herdar uma herança milionária, podemos dizer aqui, do teu pai, todos esses comércios, todos esses imóveis, né, barracões, casas, né, comércios, investimentos no geral, que teu pai era um investidor. Como é que é, de repente, você não tem medo de vir com a fama do candidato milionário, assim, tipo assim, Judão?
De forma alguma, Taígo. Primeiro porque o que falam, na verdade, não representa bem do que é a realidade, né? A gente tem uma condição de vida financeira estável, temos patrimônio, sim, aqui em Pontal, também em outra região também. Mas assim, não somos uma família simples, né? Que gostamos dos valores, né, da família e não temos, né, esse patrimônio, como você disse, outras pessoas falam, né? Ainda bem que não sou só eu, então, né? É o povo que fala. Isso é um mito, né, que surgiu desde a época que meu pai Mas o teu pai, foi candidato. O teu pai uma vez pintou os muros de amarelo e colocou, aquele tempo podia colocar propaganda no muro. Né? Então o teu pai disse, não, eu só vou pintar o muro dos meus imóveis. Teu pai amarelou a cidade o Pontal sabe. Então, isso eu estou falando aqui, quem é de Pontal sabe, teu pai amarelou a cidade. Aí ele identificou, que todo mundo sabia, aqueles muros amarelos com Jimenez 15 era propriedade dele. Não, isso foi um mito que a oposição criou, mas eu não vejo o menor empecilho de você ser candidato tendo ou não dinheiro. O que você tem que pensar realmente é o que a pessoa está se propondo a fazer e também tem um lado positivo no fato de você ter uma condição financeira, né, estável, né? Porque hoje você sabe que tem que ter muita responsabilidade. Hoje, se você está na administração pública, o risco de você ter seus bens bloqueados, de você sofrer alguma punição, né, é muito grande. Então você tem que entrar com muita responsabilidade, porque aquele que tem um CPF a zelar, ele pode ser condenado. Aquele que não tem nada no nome, que não tem nem uma bicicleta, aquele ele pode fazer o que quiser. Então, assim, a gente que tem um patrimônio, a gente tem que se cuidar, né? Então, acho que a minha formação jurídica, ela me respalda nisso, a experiência que a gente tem também na administração pública, isso também me ajuda muito e pode ter certeza que entrando lá a gente vai sempre trabalhar dentro da transparência, da legalidade, né, para poder sair como aconteceu com meu pai, né? Foram 8 anos de gestão, foram todas as contas aprovadas, não tem problema na justiça. Se realmente tivesse, eu não estaria nem disputando a eleição, né? Porque a gente já teria sofrido muito com isso. Então, não vejo problema em relação a isso. Você acha que, era em cima disso que eu ia até perguntar, o fato hoje que o Ministério Público, principalmente o Ministério Público, né, que é o que fiscaliza, tem a função de fazer a denúncia, o Ministério Público, a primeira coisa que ele faz, quando há uma ação de investigação, ele já penhora o patrimônio equivalente àquilo que eles acham que foi os cofres públicos, né, prejudicados, ele já faz uma penhora em cima do patrimônio do prefeito. Então hoje o prefeito, a maioria dos prefeitos, quando sai candidato, eles já tiram tudo do nome, porque é o risco de ficar penhorado. Isso eu falo conhecimento de causa, porque uma simples investigação, às vezes que demora 10, 12 anos, fica o patrimônio do prefeito bloqueado, né? Hoje a premissa hoje do Ministério Público é pedir o bloqueio dos bens para garantir uma eventual execução. Então tem que ter cuidado em relação a isso. Mas eu, como disse, eu estou tranquilo, a gente tem que cuidar com o que você vai fazer, você tem que cuidar com o que você vai assinar. O conhecimento que a gente tem permite a gente saber realmente como conduzir, não assinar documento que vem alguém mostrar para você de qualquer forma, né? Então tem que ter cuidado realmente, porque hoje o Ministério Público ele gosta de dar show, ele gosta de prender político, ele gosta de investigar, tá certo, essa é a responsabilidade deles, né? Então tem que ter cuidado. Rodão, nós estamos, hoje as atenções estão voltadas para o coronavírus, no mundo, não é nem no Paraná e nem no Brasil. Terça-feira o TSE deverá, né, definir pela mudança de datas e marcar a data da eleição. Eu pergunto, se você tivesse como prefeito hoje e você tivesse nesse drama que estão os prefeitos do Paraná e do Brasil, não é o caso do Binho só aqui, que se você frouxa, olha aqui, hoje nós tivemos aqui Paranaguá, agora mais uma lambada, eu acho que agora o Marcelo Roque fecha tudo lá, 34 hoje em Paranaguá. Paranaguá acho que foi para quase 200, né, infectados. Daí, de repente, se o prefeito fecha, declara tranca tudo, o comércio berra, o desemprego bate na porta. Então, como é que se vê assim? Se coloque no lugar de um prefeito num momento desse. Como é que você estaria agindo? Vidas que estão em jogo, é sofrimento de infectados,
ou é o comércio, ou é o lado da economia do município? Realmente é uma situação difícil, é uma situação que a gente nunca viveu. Então, para um político, né, para quem está numa administração pública, é uma decisão muito complicada, né, o que você vai tomar. Mas entre a vida e o dinheiro, entre a vida e a economia, a gente tem que ver, né, tem que ir pela vida, né. Mas o momento eu acho que não é de a gente ter um lockdown, eu acho que a gente tem que ponderar muito isso, né? Eu acho que a gente tem que orientar mais agora, ter controle, né? Eu acho que não é para você fechar comércio, eu sou contra isso, eu acho que se precisar, aí sim a gente pode tomar uma medida mais incisiva dessa, mas no momento Pontal não precisa disso, né? Precisa mais de controle, precisa mais de orientação, precisa mais de apoio àqueles de comerciantes menores, né? Isso sim eu acho que é necessário. Já que nós estamos na linha do coronavírus, você, prefeito, você pensa em Pontal do Paraná ter o seu hospital para que, nesses casos agora, as pessoas fiquem internadas, fazendo seu tratamento dentro do município? Ou você acha que é muito oneroso para o município um hospital? Meu sonho é poder ter um hospital, uma maternidade em Pontal do Paraná, mas a gente tem que ser pé no chão. Eu tive conversando, inclusive, com o secretário de Estado de Saúde, para tratar a respeito disso, porque o nosso município, apesar de ter uma boa receita, manter um hospital é muito complicado, né? A gente construir uma estrutura, isso é o mais barato. Agora, muitas vezes o custo de uma estrutura é o custo de uma manutenção mensal, e aí a gente não vai dar conta, né? Então a gente tem que casar o nosso discurso com o governo do estado, tem que casar o nosso discurso com o governo federal para ver a viabilidade de ter um hospital aqui. Segundo o secretário de Estado, ele disse que um hospital no nosso município não é o momento. É o momento da gente poder pensar no centro de especialidades médicas. Então eu vejo que a possibilidade nossa aqui é ter uma UPA melhorada. A gente pode chamar de um hospital estilo de Matinhos, vamos supor assim, que não é um hospital com centro cirúrgico, com leitos, com UTI, muitos leitos, assim. É um hospital com internamento, uma estrutura menor, mais reduzida. Se nossa cidade crescer, se realmente vier porto, indústria, aí sim a gente começa a sonhar com coisas maiores. Mas eu estou buscando sim um hospital via particulares. Estou trabalhando em cima disso. Hoje eu estive em Curitiba conversando com o pessoal da área médica, hospitalar, para a gente ver essa viabilidade. Vamos ver se a gente consegue trazer um investimento desse, né, um particular que venha se instalar aqui no nosso município. Então é isso que eu busco isso. Eu acho que o momento nosso é pensar numa parceria com um particular, mas ter um hospital hoje no município eu não vejo condições. E gostaria que se alguém tivesse uma proposta dessa, que mostrasse para mim em números, porque a gente tem que trabalhar em números, em valores, né? Se hoje você pega o nosso município, a gente não consegue ter médico especialista nos postos de saúde, a gente tem uma dificuldade de entregar medicamento, tem uma dificuldade de ter equipamentos dentro do nosso posto de saúde, como é que você vai falar em ter um hospital com leitos, com oliponto? Isso é muito utópico, né? Então a gente tem que fazer proposta baseada em números. É isso que eu quero, política séria. Rudão sendo MDB, Ratinho sendo PSD. Como é Rudão com o atual governador Ratinho? Eu digo Rudão porque o MDB a gente sabe que, né, não são inimigos, mas não são aliados. Como é Rudão, MDB com PSD de Ratinho Júnior? Eu venho de uma linha do MDB de renovação, né? Eu penso muito num diálogo. O MDB hoje também, junto com o governo, ele está trabalhando, né, de uma neutralidade. Ele não é oposição ao governo Ratinho Júnior, ele foi oposição ao governo do Beto Richa. Então nós temos entrada lá, não tem o menor problema. O Ratinho também, eu sei que é um governador de muito diálogo. Acho que o fato também de ele ser uma pessoa jovem como eu, isso também vai facilitar a gente poder conversar, a gente poder ter acesso às secretarias. Estive, inclusive, visitando, né, a Secretaria de Saúde, a Secretaria do Meio Ambiente. Hoje estive conversando com o presidente do Instituto das Águas do Paraná, o Escrocaro. Então a gente tem esse trânsito, né? Isso não vai viabilizar de forma alguma o desenvolvimento do nosso trabalho. Como é que se vê aqui em Pontal do Paraná? Hoje nós somos para 26 infectados. Inclusive 2 crianças, né? Uma criança de 3 anos ontem e uma criança de 5 meses hoje, que acredito que tenha sido a mãe, né? Que a mãe também está infectada aí do Jardim Canadá, acabou contaminando a criança com 5 meses. Como é que se vê assim, aqui em Pontal, as mulheres
são a maioria de infectadas. E o marido, que é o que de repente tem mais liberdade, ou o namorado, né, que o homem se solta mais, fora de hora e tal, mas são as mulheres que são um número maior de infectados em Pontal. Como é que se vê isso? Olha, é difícil falar, até mesmo porque eu não sou da área médica, né? Então, assim, minha formação é jurídica. Talvez podem ter o mesmo número de homens infectados. Será que é porque é o álcool que os homens tomam, que o álcool daí, em vez de só passar na mão, o homem já toma um pouco mais, e o coronavírus? Não, talvez tenham mais homens até que mulheres infectadas, mas a gente não diagnosticou nos homens, os homens às vezes não tiveram sintomas, né? Então não dá pra gente concluir se tem algum problema, né, aqui no município diferente de outra situação do Brasil, que as mulheres são mais infectadas que os homens. Eu quero aproveitar e pedir para você que está nos assistindo, aproveite e compartilhe no seu celular, no seu laptop, onde você estiver, compartilha para que mais amigos os seus amigos da sua página, do seu perfil, possam também acompanhar essa entrevista. Então é importante, assim como eu pedi para os outros candidatos, né, compartilha, não custa ali se apertar o compartilhar, que a gente aumenta o número de pessoas. Agora eu vou fazer uma pergunta, que eu sempre faço uma pergunta um pouco diferenciada para cada candidato. Eu pergunto, quem é o pré-candidato Rudão sem o sobrenome Gimenez? Como seria o pré-candidato Rudão? Seria o sobrenome Gimenez, ou seja, o pai Gimenez, prefeito, que alavancaria? Como é que o jovem pré-candidato iria, né, buscar o que o seu pai fez de bom para esse município desde a emancipação? Como é que é o Rudão sem o sobrenome Gimenez? Decolaria? Olha, Taico, falar do Rudão sem o sobrenome Gimenez, eu acho que não tem como, né? Porque o sobrenome é a nossa origem, é da onde a gente veio, são os valores que a gente... Não, eu não disse para omitir o nome, eu disse se não tivesse o sobrenome, se não fosse o sobrenome Gimenez. Não tem como, não existe, né? Porque o sobrenome, né, a origem da gente, nossos pais, minha mãe, o meu pai, são os valores que eu carrego, né? Então, assim, eu tenho orgulho deles, tenho orgulho do meu pai, tenho orgulho da minha mãe, tenho saudades de não ter podido viver mais com meu pai, mas graças a Deus eu pude aprender muito com ele, né? E o que eu posso dizer a você é que o Rudão é diferente do Gimenez, que o Rudão é diferente da Cida, né? O Rudão ele tem um pouquinho de cada um, como diz o meu amigo Vitor Cook, né? Eu tenho a firmeza do pai, mas ao mesmo tempo a doçura da minha mãe. Eu gosto muito mais do diálogo, gosto de conversar, gosto de ouvir as pessoas. Na hora que eu precisar tomar uma decisão, eu sou firme naquilo que eu defini. Então eu sou, uma pessoa diferente, né? Eu não posso fugir daquelas origens minhas, né? Eu sou uma pessoa diferente do meu pai, se é isso que você mais quer saber, se eu tenho um perfil mais voltado para o Gimenez, né? O meu pai ou a tua mãe como primeira dama. O meu pai ele era um médico, eu sou advogado. Meu pai, quando assumiu a prefeitura, tinha quase 60 anos, eu tenho 34, então assim, foram há 16 anos atrás, então mudou muita coisa, né? Hoje a gente tem uma outra cabeça, né? A realidade do município também é outra, então assim, eu penso que o meu pai fez um momento, né? Ele tinha uma cidade, né, diferente do que a gente tem hoje. Na época a gente não tinha escola, tinha poucos postos de saúde, a gente não tinha centro de capacitação, não tinha biblioteca, não tinha casa da cultura, não tinha centro de convivência do idoso, enfim, não tinha uma estrutura básica no nosso município. Então foi construído e foi feita a gestão em cima disso, né? Principalmente da população mais carente. E agora a gente já tem uma base, agora a gente pode trabalhar outras coisas. Hoje o município ele tem muito mais recurso, então assim, é uma outra realidade. Claro que os valores do meu pai, eu tenho eles, né? A fruta não vai cair longe do pé, mas eu penso muitas coisas diferentes. O pessoal está pedindo aqui para a gente deixar a nossa página no público. Veja bem, a gente tem página, perfil. Se você estiver na página, é uma coisa, se estiver no perfil, é outra. Nosso perfil é público, a ponto que entra publicidade do Brasil inteiro, de qualquer lógica. Então está público, mas compartilha lá. Depois a gente joga nas outras páginas, que o Facebook não permite que todas as páginas estejam ao vivo ao mesmo tempo. Tua mãe, dona Cida. Depois a gente vai abrir aqui, que tem mais já de 15 perguntas. Tua mãe entra na campanha, vai na campanha, porque ela tem voto nesse município. A dona Cida ela é muito querida, né? Ela fez um trabalho na área social muito bom.
ela se dedicou muito enquanto estava à frente do Provopar, né? Eu disse, ela não trabalhou com assistencialismo, ela fez assistência social. Ela buscou capacitar as pessoas, ela buscou tirar as pessoas da linha de pobreza, dar mais condições, dar estrutura para as pessoas, né? Por isso que eu acho que esse reconhecimento que as pessoas têm dela. E ela sim vai ajudar, ela tem uma liderança, como você disse, as pessoas têm uma estima muito grande por ela e ela vai estar junto, né? E como ela diz, muito mais dedicada, afinal de contas, é filho, né? Ela se dói realmente. Então, nesse momento agora, por causa do coronavírus, ela está um pouco retirada, mas assim que a situação melhorar, a mãe vai estar presente, vai estar ajudando a gente, né? Orientando, passando também, né, a sua experiência que ela tem na administração pública, para poder a gente fazer um bom trabalho. A gente também está fazendo nosso plano de governo também em conjunto com ela também está dando as suas orientações em cima disso. Então, pode ter certeza que a dona Cida vai estar junto com a gente. Ela é, inclusive, presidente do MDB, né? E um beijo para a mãe. Agora nós vamos pela ordem ali, Alessandra. Quem é que está fazendo a primeira pergunta? Quem fez a primeira pergunta? Agora começa as perguntas, a gente vai intercalando aí, que eu estou vendo que são todas perguntas sadias que vai de encontro que a população quer ver de um candidato, de um pré-candidato. Boa noite a todos os internautas. Vamos começar com as perguntas. Rudão, boa noite. A Geisel... Não. A Geisel Geja. Geisel Geja. Rudão. Geja é o nome. Isso. Rudão, boa noite. Qual é seu projeto para o Mangue Seco em Pontal do Sul? Mangue Seco é uma região, né, que tem muitas pessoas, ali está concentrada a grande parte de Pontal do Sul. Em Pontal do Sul, ali, na época, havia um projeto para fazer um campinho, uma área de lazer. Infelizmente, na gestão do Edgar, esse projeto ele foi cancelado, a desapropriação dos 5 terrenos ali foi revogada, e daí, hoje, o Mangue Seco ele tem um campinho numa avenida. Então, o projeto nosso é recuperar essa ideia, é fazer ali, sim, um centro de lazer para a população que mora no Mangue Seco. Então, a gente vai desenvolver esse projeto, ter um campo de futebol, ter uma área para eles possam ter atividades, ter uma associação de moradores do Mangue Seco que está até averiguando essa situação dessa revogação desse projeto que havia no Mangue Seco. Naquela região ali também eu vejo a necessidade da gente trabalhar nos calçamentos, tem alguns pré-candidatos nossos lá nessa região, em especial ali o Thomas, que faz um trabalho com a Mão Amiga nessa região. Em Pontal do Sul tem bastante candidato do nosso grupo que tem esse zelo ali, né? O Ademir Machado também, tem o Sene, tem o João do Aipim, enfim, é uma região ali que os vereadores, o pessoal do nosso time quer que a gente faça um trabalho muito dedicado a isso. E também nessa região do Mangue Seco vai ter o projeto, acho que mais para frente a gente vai falar, que é fortalecer as associações e passar para elas a responsabilidade pela manutenção dos meio-fio, pela poda de árvores, pela roçada, mas isso a gente fala no tema da geração de emprego. Você já definiu quem será teu vice? Ainda não. Vice? Não, ainda não. Vamos deixar isso mais para frente, por enquanto a gente está... Mas os comentários que seria a vereadora Patrícia, então ela está na fase da especulação somente? A Patrícia é uma possível vice, sim, faz parte do nosso time, ela é filiada ao nosso MDB, mas a gente está ainda em fase de conversas, né? A gente está vendo quem a gente tem de possíveis vice, quem são os partidos que vão estar junto com a gente, e ali sim a gente vai decidir, mediante diálogo, conversa com o nosso grupo, quem será o vice da nossa chapa. Você tem 3 datas que o Tribunal Superior Eleitoral está analisando para fazer as eleições. A do dia 3 e 4 de outubro, que seria a data normal, que já está praticamente descartada. Aí eles têm a data de 15 de novembro e 6 de dezembro. Para você seria bom qual dessas datas aí? 6 de dezembro ou que ficasse na data, as 3 datas? O que seria melhor para você? Olha, para mim poderia ser 4 de outubro, mas se a justiça assim não quiser, que seja dia 15 de novembro, até porque eu acho que se deixar muito para o final do ano fica difícil fazer a transição, né?
para a gente assumir a prefeitura, não vai dar tempo da gente levantar toda a situação financeira da prefeitura, de averiguar como está, né, quais são os primeiros passos no início da gestão. Então eu não gostaria que fosse muito em cima, não. Eu gostaria que fosse um pouco antes, no máximo até dia 15 de novembro. Pergunta? A Rô Rodrigues, que tem acompanhado todas as lives e perguntado: Rudão, qual sua opinião sobre as áreas de ocupação? Qual o seu projeto para a regularização fundiária? Bom, as áreas de ocupação, inclusive já conversei com a Rô, com a Cláudia, né? Eu acho que é uma questão fundamental para ser resolvida no nosso município, principalmente com essa possibilidade de vir, né, o porto, de vir estrada. Eu acho que a gente tem que colocar um fim nessas ocupações, no sentido de regularizá-las e evitar que dê continuidade a isso, né? Então, assim, na região específica da Figueira, ali a gente tem ocupação numa área pública, tem ocupação numa área particular, tem condições a gente regularizar isso daí, já disse a vocês, né? Seja mediante a mediação junto com o particular ou a regularização através do REURB. Na área também da Chácara São Pedro também há condições de a gente regularizar, né? Então, a minha ideia é o que é? Nós montarmos uma comissão dentro da prefeitura, né, de pessoas especializadas nessa área de regularização fundiária, que vão atuar em cima dessas áreas de ocupação que a gente tem no nosso município, né? É importante a gente regularizar essas áreas, para quê? Para que a gente possa levar para essas pessoas o saneamento básico, a energia elétrica, a água, a gente possa ter calçadas, ter a via de acesso, ter iluminação, para que elas possam também, né, ter uma vida mais digna. Eu acho que isso que a gente precisa realmente ter nessas áreas de ocupação. Você é a favor do porto? É a favor da faixa de infraestrutura? Como é que você vê? Você acredita que ainda esse ano, né, esse sonho do pontalense se realiza? Olha, eu só acredito na hora que as coisas realmente acontecerem, né? A hora que realmente começar a vir maquinário, a começar a abertura do trecho da rodovia, né? Só com topografia, isso a gente já está cansado de ver. A gente que está aqui no município há muito tempo, já foram várias vezes, né, que se falou de que a rodovia iria vir, que o porto iria começar, né? Mas pelas conversas que a gente tem junto com o pessoal do governo, né, com o pessoal do Fórum Salve a Ilha, Salve Pontal, tá tudo encaminhando para nesse ano sim dar início à construção da rodovia. Eu sou a favor da construção da rodovia, eu acho que ela vai dar mobilidade para a nossa cidade, eu acho que vai facilitar o nosso deslocamento, vai dar desenvolvimento para a nossa cidade, vai ser também um limitador do desenvolvimento, porque hoje, se a gente não limitar, né, a construção, o desmate, ele vai daqui a pouco estar chegando lá no Guaraguaçu, então ela vai limitar, né, a rodovia só vai poder ser construída da rodovia sentido litoral, por outro lado do Guaraguaçu não vai ser possível construir, e o porto também eu sou favorável, mas eu vejo que a gente tem que exigir contrapartidas do porto, né? Temos que sentar com o presidente do 3P, ver quais são as contrapartidas que vão ser no nosso município, na educação, na saúde. A questão do hospital vem muito nesse sentido, né? Porque a gente vai ter um impacto na nossa cidade. E tem que pegar o recurso que vem do porto e investir na nossa cidade, né? Hoje a nossa economia é turismo. Se vier ao porto, provavelmente o porto vai ser a principal fonte de renda do município. Mas nada impede que a gente possa continuar tendo o turismo no nosso município e um turismo muito melhor, porque com a riqueza do porto a gente pode investir, melhorar mais ainda a nossa estrutura, a orla, né? A gente pode fazer uma Pontal muito melhor com isso. Se não tiver uma boa administração, se você não tiver um planejamento, aí sim você vai colher os pontos negativos que o porto traz, né? Você vai ter problemas de segurança, você vai ter problemas na educação, na saúde. Então tem que ter muita gestão, tem que ter muito planejamento para você poder, sim, com o porto, trazer as coisas boas e desenvolver a cidade, tornar nós uma Pontal, melhorar, aumentar o IDH na nossa cidade. É isso que a gente precisa e a gente deve fazer isso com vindo no porto e vindo à estrada. Mais uma pergunta? O Eliel Guilherme pergunta: boa noite, qual é o projeto para a Orla? Bom, a Orla, a ideia nossa é urbanizar ela, né? Eu vejo a necessidade da gente abrir a Orla de ponta a ponta, a gente fazemos uma ciclovia, né? Hoje, com a minha esposa, a gente gosta de andar de bicicleta, a gente consegue chegar perto da Xangri-Lá só, a gente poderia ter
né, possibilidade de ir até Pontal do Sul se a gente tivesse a orla aberta. Então teríamos que urbanizar a orla com passarelas, nas pontas das passarelas a gente fazer um quiosque, fazer um vestiário, né, um vestiário num banheiro, para a gente ter mais estrutura ali para o nosso turista. Então penso muito nessas passarelas na parceria público-privada, né, que seria o quê? O particular, a gente verificaria o projeto, o valor que seria, o particular poderia investir nessas passarelas e teria um prazo para exploração, né? Então a gente verificaria lá a construção da passarela R$100 mil. O particular investiria esse dinheiro e teria X anos de exploração. Então o município não precisaria entrar com todo o recurso. Assim é a parceria público-privada. Você falou em passarela, em tal na orla, melhorar a orla. Mas vai chegar em lugares que está ocupado pelos pescadores, que estão morando ali, que estão construindo suas famílias, já comércios, né? A gente sabe que tem muitas pessoas ali que já aproveitam um pouco e já tem até comércio alugado, casa alugada e tal. Como é que você faria? Você faria um mercado de peixe, acomodaria esses pescadores num loteamento por conta da prefeitura, subsidiada a casa, porque o pescador, o índio, eles são uma herança positiva do município. Como é que você pensaria, né, de acomodar, para deixar a orla totalmente livre para ter suas benfeitorias? Olha, pescador, pode ter certeza que sempre vai ter o seu direito preservado, né? Assim como na gestão do meu pai, a gente sempre foi parceiro, sempre estivemos juntos. Da mesma forma, eu quero seguir, eu sou muito amigo dos pescadores, vou pescar junto com eles, né? Temos inclusive candidatos a vereadores da pesca, o Walter Cabral, de Ipanema, a Josilaine de Ipanema, Márcio da Veiga. Enfim, em relação à pesca, eu acho que a gente tem que fazer igual na situação ali, por exemplo, de Ipanema, né? A gente tem que relocar os pescadores com o terreno. Hoje estive conversando com o Dinarte, você deve conhecer ele, que foi do Patrimônio da União. Tem uma área do SPU que a gente pode relocar eles para lá. Na área onde eles estão, a gente construiu uma área para eles poderem armazenar os seus... Mercado de peixe. Armazenar as suas canoas e também fazer um mercado que eles possam vender os seus peixes, né? No Olho d'Água também há uma grande concentração de pescadores, também a gente pode trabalhar nessa mesma hipótese. Ali tem poucas pessoas morando, mas tem mais pessoal com banca e armazenamento de rede, de material de pesca. Na região de Praia de Leste, que eu tive Praia de Leste, ali perto de Canoas, estive até conversando com o gaúcho, né? A ideia que eu vejo ali nessas regiões ali são só bancas, né? A ideia ali seria a gente padronizar as bancas e manter. Eu acho agradável a gente ter na orla assim uma banca de peixe com peixe fresco, mas a gente poderia padronizar isso, né? Não é tirar eles de lá. Vamos padronizar uma banca. Eles até mesmo têm receio de investir, porque eles não sabem quanto tempo eles vão ficar lá. Eles não sabem se eles vão investir. A pessoa às vezes quer botar um revestimento. Não é deles a área, né? Eles querem colocar um revestimento diferente, querem fazer uma melhoria, mas eles têm medo. Então, se você garantir para eles que eles vão ter aquela concessão da União, eles com certeza vão investir. E a gente pode padronizar e manter essa característica que a gente tem, né? A pesca artesanal, a gente tem aqui no litoral, em Pontal do Paraná que tem a maior concentração de pesca artesanal. Nos outros municípios já é uma pesca um pouco mais profissional, né? Então aqui no nosso município a gente pode trabalhar isso aí e manter isso como uma característica nossa, né? Em Pontal do Sul já é diferente. Ali você tem lá uns 3 pontos de pesca, né? Tem o pescador da passarela, tem o pescador lá da antiga fábrica de gelo e tem o pescador dali da rampa ali do Seu João, né? Então ali são três ideias diferentes que a gente tem que trabalhar e cada um tem seu interesse, né? É particular assim, no município a gente tem essa característica, cada região tem a sua particularidade. Já que não vamos fugir muito dessa área, um dos maiores dramas do pessoal de Matinhos, Guaratuba, Pontal, é a mistura de matagal com orla, com a restinga. Sim. Recentemente o governador baixou um decreto para cortar, né, cada prefeito fazer, o Ministério Público caiu matando, teve que recuar. Qual é a tua opinião sobre a restinga, sobre esse mato, como fazer para
deixar essa orla bonita e deixar a restinga do tamanho que ela tem que ser, 40 centímetros, não 2 metros de altura com aquele matagal na beira-mar. Na verdade, assim, não é que a restinga tem que ficar a 40 centímetros. Lá o que ele autorizou foi a poda, né, o manejo que eles chamam daquela vegetação. Aqui em Pontal eu vejo muito que não tem a vegetação primária, não é a restinga que tem ali. Tem muito capim, tem bananeira, tem bambu. Então o que eu vejo, a gente tem que fazer um levantamento, né, ambiental para verificar o que é restinga, o que não é restinga. E daí sim a gente trabalhar em cima dessa hipótese da gente fazer um manejo ou a retirada dessa vegetação da orla. O que aconteceu lá em Caiobá foi que o governador, em vez de dar uma licença ambiental para a poda, ele fez um decreto, né, com base em 2 fundamentos. Segurança pública, pelo fato de você ter, igual acontece aqui com a gente, esse problema de ter gente escondida, de ter esse medo, né, de ter algum assaltante, e também pela questão da dengue, né, de ter ali um foco de concentração. Então ele deu um decreto, interesse público, e autorizou fazer esse manejo. Aqui em Pontal a gente também tem a mesma situação, né, para você andar aí na orla à noite, igual a minha esposa, ela tem receio, tem medo, ela só anda se eu estiver junto. Por quê? Porque, igual você disse, tem muito mato, muito capim, né, e ali torna-se perigoso. A gente teve até nessa temporada um caso de uma mulher em Pontal do Sul, né, que foi assassinada e parece que estava escondido na restinga. Então temos que trabalhar a situação. Vejo que hoje tem uma mudança nessa questão ambiental para o desenvolvimento. Eu sou a favor do desenvolvimento sustentável, acho que a gente tem que ponderar. O extremo de você pegar e retirar a restinga não deve ser feito, e da mesma forma também a preservação total, ou manter do jeito que está, né? Porque ali na verdade tem outro tipo de vegetação, também não é bom. Enquanto o Rudão vai tomar uma aguinha, você que está em casa, no seu local de trabalho também vai ter 30 segundos, 1 minutinho para tomar uma aguinha. A gente vai mostrar que tem empresários que acreditam no futuro de Pontal do Paraná. Acreditam que essa faixa de infraestrutura vai sair, acreditam que o porto vai sair, porque a construtora Romar, que é pontalense, juntamente com outros parceiros, lançará no final deste mês um dos maiores empreendimentos da história de Pontal do Paraná. Serão quase 200 apartamentos comerciais, residenciais, com piscina, com parque, com tudo de lazer, na Praia de Leste, ao lado da prefeitura. Veja só o que a construtora Romar e seus parceiros estarão lançando no final deste mês, em plena Praia de Leste. A Romar Construtora, fundada em maio de 2011 no litoral paranaense, chega com sua experiência de mais de 100 unidades entregues aos seus clientes. Venha apresentar o seu novo projeto. Um condomínio misto, residencial e comercial, na melhor localização do município de Pontal do Paraná. Em uma área de 29.500 metros quadrados, será edificado 2 prédios comerciais, o Romar Workbeat 1 e 2, e um condomínio residencial Eastbeat, com uma área de lazer de 1.493 metros quadrados e 144 casas. E tudo isto a 800 metros do mar. Com uma excelente área de lazer, contando com piscina, academia ao ar livre, playground, quadra esportiva e um excelente salão de festas para o seu evento.
Venha conhecer e fazer parte desse empreendimento que traz a sua segunda residência, conforto, segurança e qualidade de vida. Então tá aí, gente. Voltamos para a nossa live hoje com o pré-candidato do MDB, Rudão Gimenez. Na próxima segunda-feira, quem estará com a gente será o pré-candidato ex-prefeito Edgar Rossi. E na quarta-feira nós estaremos com o prefeito Binho. Tá aqui, tem inúmeras perguntas dos mais diversos segmentos da sociedade. É aquele que não tiver a pergunta, a gente cria. Nós temos até às 19h30 para o Rudão, conforme for o horário dos demais, para o Rudão responder. Se você quiser continuar fazendo pergunta, pergunte. Se não der tempo, o Rudão responde, que ele tem feito, ele tem interagido com o internauta, seja ele eleitor dele ou não seja eleitor. Pode perguntar, se não der tempo hoje, você vai receber a resposta do Rudão. Rudão, vamos lá, puxando agora, que tem muitas perguntas aí. A Lucimara Rossetti Donda pergunta: quais os projetos para a valorização do comércio local? Bom, boa noite, Lucimara, tudo bem? Comércio local, vejo que a gente tem que trabalhar na questão, primeiro do alvará, a gente tem que manter a questão do desconto para poder valorizar, ter um alvará mais caro para aquele que está iniciando sua atividade, e ter um desconto proporcional, ou seja, aquele comerciante que está mais tempo no município, ele vai ter um alvará mais barato que aquele que está iniciando. A gente tem que ter fiscalização, eu tenho vários imóveis locados, então é um problema sério na temporada, que vem muita gente de fora vender irregular, então a gente tem que ter uma fiscalização para a gente valorizar a pessoa que paga seu aluguel, que paga seu IPTU, que paga o seu alvará, e a hora que chega na temporada, vem alguém de fora e acaba abrindo o comércio, colocando um preço mais barato. Então manter a fiscalização, a gente tem que fazer um trabalho, na verdade, na questão turística, que a gente trazer eventos para cá, para poder valorizar o nosso comércio local, permitir a realização de feiras, festivais gastronômicos, enfim, é uma política pública voltada ao comércio e está muito atrelada à questão do turismo. Não sei se é um tema que vai ter mais perguntas. Você entende que, de repente, para esse turismo, na tua gestão, você construir um mega ginásio de esportes para poder atrair esses eventos com chuva, com sol, na temporada, fora dela? Porque fora dela é o que a pergunta, você já pode responder, o que fazer para ajudar o morador, o nativo, fora da temporada, no inverno principalmente, que foge o turista e o veranista do litoral. O ginásio de esporte está no nosso projeto, na questão da infraestrutura e do esporte. Eu vejo que há necessidade da gente ter um ginásio de esporte, assim como tem em Matinhos, por exemplo, fechado. Multiuso, Multiuso, para que a gente possa ter jogos escolares ali, do estado mesmo, a gente trazer uma competição nível estadual, a gente poder ter um campeonato, poder ter um campeonato de artes marciais, enfim, um ginásio grande para a gente possa explorar isso daí. Também é um dos projetos nossos, que inclusive já conversei com o governo do estado a respeito, onde é o Santa Mônica, a Santa Mônica hoje, o Colégio Paulo Freire, a gente fazer de lá um centro de convenções, ali é o Colégio Paulo Freire, é um colégio hoje que não consegue explorar todo aquele potencial que tem naquela área. Tem piscinas, tem quadra de futebol, quadra de tênis, tem anfiteatro, e o colégio ele não consegue nem dar manutenção para tudo isso. Então, nossa ideia o que é? Construir um colégio dentro do balneário, ali próximo, com o mesmo potencial na questão de sala de aula, de estrutura, pro estado, e aqui o município assumir aquilo ali como um centro de convenções. De frente para o mar, é um lugar nobre, que a gente pode utilizar aquilo ali como centro de convenções, e futuramente ter um parque de exposições. Assim como tem em outras cidades aí do estado, mas daí uma área simples, fechada, com barracões, que a gente pode receber feiras, ter shows, Como você disse, a grande dificuldade nossa é ter o turismo fora da temporada. Eu digo, na temporada o turismo ele vem de forma automática, porque está sol, porque é férias, porque já é
normal as pessoas virem para o litoral. Fora de temporada, esse é o nosso grande desafio. E aí a gente sim vai fazer com políticas públicas voltadas para isso, que seria o quê? Né? Não só os eventos, os festivais, mas também aproveitar o potencial da Ilha do Mel. Isso é uma coisa que eu tenho conversado muito com os comerciantes de Pontal do Sul. Né? A Ilha do Mel ela é o segundo ponto de exploração turística no Paraná, perdendo só para Foz do Iguaçu, e Pontal serve como um ponto de passagem. Né? Muitas pessoas nem sabem que aqui é Pontal do Paraná, só chegam no terminal de embarque e vão embora. Então a gente tem que atrair esse turista para cá, que ele também possa ou ficar hospedado em Pontal do Paraná e visitar a Ilha do Mel num dia, e visitar a Ilha das Peças, e visitar Guaraqueçaba, ter também atrativos aqui para que ele possa fazer visitas, ele possa ver o ecoturismo ali no Guaraguaçu, que também é uma região linda que a gente pode explorar, estrada ecológica, o sambaqui, passeios de stand-up, de caiaque, campeonatos de pesca, tanto no Guaraguaçu como na Bahia. Enfim, são festivais, são apoios. Outra proposta nossa também é fazer uma arena móvel ali na região de Pontal do Sul, na areia, para fazer campeonatos de futebol, de vôlei de praia. Né? Em Pontal do Sul tem uma faixa de areia extensa. Eu acredito que se a gente fizesse, né, uma arena ali móvel, a gente poderia atrair isso fora de temporada. A gente viu que nesse ano teve um pós-verão de tempo muito quente, de muito agradável, né? A gente pode transmitir isso aí pela televisão, e como acontece no Rio de Janeiro e em outros lugares. Então Pontal do Paraná se tornaria uma cidade com vários eventos. A cada dia, a cada semana, por mês, a gente tem eventos que vão estar tanto no calendário do Estado como no calendário nacional. Trabalhar isso com projetos junto com o governo do Estado, governo federal, para que Pontal seja realmente um centro turístico do litoral do Paraná. Como é que você vê, já voltamos nas perguntas, como é que você vê, e você falou em turismo, você falou nisso, você falou naquilo, atrair o turista. Aí como é que você vê os episódios dos últimos dias, semanas, aonde Pontal teve que fechar as portas para o turista, para o veranista, onde até o proprietário de residência aqui, mas não morador fixo, foi bloqueado, teve que voltar para casa, até por não ter um comprovante que tinha essa residência. Como é que você vê, né, a situação que o coronavírus leva, de que apela-se tanto para o veranista, para o turista, agora nesse período, você chegaria, qual seria a tua decisão? Fecha para os turistas e veranistas, que eles podem trazer coronavírus, e deixa o comércio respirar num feriado igual foi esse último? Como é que você agiria? Eu sou contra o fechamento da cidade, até porque eu não acho que é um momento para isso. Se acontecer, se essa pandemia realmente se alastrar de forma incontrolável, aí sim a gente pode pensar numa situação extrema dessa. Mas não é o momento para isso. Eu acho que a gente pode até fazer a barreira sanitária, ter um controle, ter uma orientação, ter uma estrutura melhor para essa barreira sanitária, com mais pessoas. Nos horários de pico a gente pode trabalhar com uma estrutura melhor, né? Mas fechar não. Até porque o próprio morador ele sai da cidade. Então qual a diferença de você inviabilizar o turista se o morador sai e pode trazer a doença aqui para a nossa cidade? E outra, não está num momento assim tão crítico para você tomar uma medida tão extrema, que é você fechar a cidade. Então gerou um caos, gerou um grande problema. A gente, por exemplo, igual na clínica, teve dentistas que vieram, que trabalham em Paranaguá, que trabalham em Curitiba, que vêm trabalhar aqui, ficaram com dificuldade para conseguir vir para o município, né? Então é complicado, isso aí acaba realmente atrapalhando o comércio, e se quer fazer, faça com uma estrutura melhor, né? Planeje mais, né? E fechar também não vejo que é a saída, tanto que a própria legislação, a própria lei, né? Ela não permite isso, né? Que o município tome essa medida. Se alguém tivesse entrado na justiça como aconteceu nos outros municípios do litoral, como aconteceu em Guaratuba, a justiça, o judiciário ia ter proibido, né? Ele ia ter dito que não é competência do município fazer isso. Então vamos agora, como tem muitas perguntas, o Rodão pode resumir, que depois a gente vai deixar. Você tem coisas que de repente eu não estou perguntando, coisas que não vêm do internauta, mas você quer falar, né? Então vamos lá, vamos dar uma acelerada nas perguntas, e aquilo que eu não consegui responder, você responde, né, pessoalmente para o internauta. A Luciane Noviski pergunta: Rudão, a educação básica carece de muito mais atenção. Quais os seus projetos para CMEIs e escolas municipais? Com certeza, Luciane. A educação básica ela é um ponto importante e ela precisa de mais atenção. A primeira situação que eu vejo é a falta de período integral, né, nas escolas
né? A gente deve trabalhar em cima disso, há possibilidade, há dinheiro para o nosso município para você trabalhar em cima disso. Outro ponto importante que eu tive conversando é para a gente poder estender o período, né, de atendimento nas escolas, né? Hoje você tem que pegar as crianças 15 para 5 horas, então isso é uma dificuldade para os pais que estão trabalhando terem que sair para buscar as crianças. Então a gente iria estender esse horário. Poderia ter uma atividade contraturno nesse período para que a gente possa manter a criança na escola. Outra questão da educação também, que a gente pensa, é a questão do material escolar, você fazer a entrega do material escolar na data prevista, né? Iniciou o período letivo, entrega o kit escolar, entrega o material, né? Não dá para você entregar o verão no inverno, inverno no verão, ou você atrasar a entrega do material. Tem criança que não tem, né, todo esse kit para começar o ano, né? Outra questão a gente ter cursinho pré-vestibular para nossas crianças, ter a biblioteca móvel, enfim, para a educação a gente tem diversas propostas. Vou fazer uma live a respeito disso. Na verdade, a minha ideia era poder visitar todas as escolas, verificar como é que está a situação de estrutura, para daí sim a gente fazer uma live. Em razão da pandemia, ficou inviabilizado fazer esse trabalho, mas assim que liberar a gente vai estar visitando, vamos estar discutindo, vou fazer uma live a respeito da educação no nosso município e das nossas propostas. Os teus futuros secretários, caso seja eleito, seriam pessoas de Pontal do Paraná, ou se ia buscar de fora, de repente, algum secretário, ou você acha que dentro de Pontal do Paraná tem esse material humano com capacidade e competência para administrar Pontal do Paraná? Eu vejo que dentro do município a gente tem bastante gente capacitada aqui, dentro da própria prefeitura como servidor também a gente tem gente capacitada para estar atendendo, mas não vejo nenhum problema em a gente trazer alguém de fora para somar, para ajudar, né? Então, assim, vamos trabalhar com a nossa equipe, vamos trabalhar com as pessoas que nos ajudaram, aqueles que estiveram com a gente na campanha, né? São os primeiros que a gente olha, né? Que é o nosso grupo. Nada impede também de a gente ter alguém de fora, porque existem outras pessoas boas também que estão trabalhando em outro grupo, que na verdade tem um pensamento político diverso, mas o primeiro grupo que você vai olhar são as pessoas que te ajudaram a chegar lá, né? E se não conseguirmos adequar, se a gente vê que tem alguém com melhor capacidade fora, a gente vai buscar, não tem problema algum. O bom é montar uma boa equipe técnica. Dentro dessa pergunta, tem 270 funcionários comissionados no quadro da prefeitura. Você é favorável ao comissionado ou que abre-se um concurso para que todos sejam concursados? Eu vejo que tem necessidade de você ter o cargo comissionado, mas acho um excesso, né, a quantidade de comissionados que nós temos hoje no município. Né? A gente dá para trabalhar com muito menos comissionado, dá para a gente trabalhar com os servidores públicos, né? Valorizar o servidor público. A gente tem um problema sério hoje, né, da falta de função para essa quantidade de comissionado que tem dentro da prefeitura. Eu acho um absurdo, né, esse número, então pode ter certeza que eu vou trabalhar com muito menos. Né? Tem coisas que você não precisa de 3 pessoas para fazer, basta apenas 1. Né? Então não sou contra, mas a quantidade eu acho um absurdo. Pergunta? O Albor Gutenberg Neto, que também tem acompanhado as nossas lives, ele pergunta: qual a necessidade do Porto 3P e a nova estrada com faixa de estrutura? É a favor do progresso e desenvolvimento sustentável? Sim, nós respondemos já essa pergunta. Sou a favor da estrada, sou a favor do porto e só vejo que há necessidade da gente ver qual a contrapartida que o porto vai dar para o nosso município. Vamos para outra. Nossa, aqui o Marcos da Veiga pergunta: Rudão, qual é o projeto para os guardas-vidas civil? Guarda-vida civil, né? Márcio já foi um guarda-vida civil. O pessoal da pesca ali, os jovens da pesca ali, fizeram parte da primeira turma de guarda-vida civil do nosso município. Um abraço a você, Márcio, que é pré-candidato a vereador pelo MDB. Né, o projeto do Guarda-Vida Civil está dentro da nossa questão da segurança pública. Né? Eu tenho o projeto para que a gente possa ter o Guarda-Vida Civil permanente no nosso município. São 4 pontos de salva-vidas que serão permanentes dentro do nosso balneário, né, nosso município, como Praia de Leste, Ipanema, Xangri-Lá e Pontal do Sul. Nesse posto salva-vidas
A gente vai ter aquela cadeira anfíbia para que a pessoa que tem problemas de dificuldade de acessar o mar, ela possa ir. Vai ter um tablado também para a gente dar acessibilidade para as pessoas chegarem até a praia, nos locais que não tem a passarela, mas da passarela até esse poço a gente vai ter esse tablado com acessibilidade. E o guarda-vida civil, ele vai ser permanente, vai nos ajudar não só na questão da segurança das praias, mas também quando nós fizermos os campeonatos de pesca, como a gente falou, quando a gente fizermos as travessias, né, quando a gente fizermos os campeonatos de vela, de stand-up, enfim, todo esse trabalho envolvendo a questão náutica, a questão do rio, a gente vai ter esse guarda-vida civil como apoio. Na temporada, a gente vai poder aumentar esse efetivo, fazer um trabalho junto com o Corpo de Bombeiros, né, eu já estive conversando também com o Major do Bombeiros, ele tem essa ideia também que a gente possa, né, ter o guarda-vida civil, né, para o bombeiro é muito interessante, só que tem que pagar um valor justo. Né? Hoje o guarda-vida civil ele ganha R$ 70 pela diária, de 6 horas. É um absurdo alguém estar lá na praia, estar lá colocando a sua vida em risco para ganhar R$ 70. A gente tem que aumentar essa diária e dar EPIs para que eles possam trabalhar. Eles não têm nem protetor solar, eles receberam. Segurança pública. Você pensa em triplicar, porque a Polícia Civil, a Polícia Militar cada vez mais escassa de funcionário. Você pensa o quê? Fazer com que a Guarda Municipal, com um efetivo dobrado, triplicado, possa dar a segurança que a população almeja? Hoje a política do Estado que a gente vem observando é municipalizar, né? Hoje o Estado ele quer, assim como aconteceu com a escola, que antigamente era responsabilidade do Estado e passou hoje até o período fundamental para o município, a segurança pública eles querem fazer da mesma forma. Querem que o município cada vez mais assuma essa responsabilidade. Então tem muito dinheiro disponível na segurança pública, desde que você tenha projetos para que você possa buscar esse dinheiro. Então, você diz triplicar então a guarda? Não, então o que eu digo assim, a gente tem que aumentar o efetivo da nossa guarda, né? Temos que buscar projetos para que a gente possa buscar esse dinheiro, como por exemplo o projeto que tem hoje da Patrulha Maria da Penha. Né? A gente recebe um dinheiro específico porque a gente tem esse projeto. E uma das coisas que a gente quer criar aqui no município é a Guarda Municipal Comunitária. Né? Um projeto que a gente tem na questão da mobilidade, que a gente possa criar alguns acessos, que o ponto de ônibus, os ônibus eles entrem dentro dos balneários para coletar o pessoal e fazer um terminalzinho de ônibus. Do lado desse terminal, em 5 pontos do município, a gente vai ter uma Guarda Municipal Comunitária, que vai fazer todo o patrulhamento, vai ter o contato com os moradores dessa região. Então é um projeto que a gente também tem que dar uma estrutura para a Guarda Municipal. Hoje eles não têm rádio de comunicação, hoje para eles se comunicarem é através de um celular, né? Então, como é que você está numa região do município onde não pega o celular, como por exemplo no Guaraguaçu, lá na região da Ponta do Poço, tem uns lugares que não pega celular, então tem que ter um rádio de comunicação, tem que ter mais integração junto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Então, assim, vamos aumentar o efetivo, vamos armar essa Guarda Municipal, vamos dar curso, vamos capacitar eles para que eles possam dar e contribuir com a Polícia Militar e a Polícia Civil na segurança do município. Você falou em ônibus, mobilidade urbana, como é que você vê esse absurdo do morador, aquele que precisa do transporte, né? Precisa do ônibus, precisa ir para Matinhos, ele tem que descer na divisa, esperar vir ônibus de Matinhos para ele ir para Matinhos. Daí, quando ele vem de Matinhos, ele pega o ônibus de Matinhos, desce na divisa, sobe no ônibus para Pontal. Você não tinha que estar integrado, igual é Curitiba, que você sai de São José dos Pinhais, você vai para Colombo, você vai para Campo Largo, você vai para Araucária, né? É integrado. É uma vergonha o Patinhos não conseguir os 2 prefeitos, que é as 2 populações que sofrem. Né? Com certeza é um problema hoje da nossa região. Na época que meu pai era prefeito, eles casaram, né, os horários dos ônibus, então a hora que chegava o ônibus de Pontal, primeiro ele ia nos 2 municípios, daí depois ele viabilizou, então a hora que chegava o ônibus ali na divisa do nosso município, já estava esperando o ônibus para ir para Matinhos. Hoje não acontece isso, você toma um chá de banco em Pontal e depois toma um chá de banco em Matinhos quando você chega. Essa dificuldade é por quê? Porque é o transporte intermunicipal. Então, se a gente conseguisse, né, conversar com o prefeito de Matinhos, junto com o governo do estado, ter, né, hoje igual a região de Curitiba, como você disse, né, o estado ele banca parte do transporte integrado. Né? Lembro que foi uma briga quando assumiu o governo Greca, que o governo não queria pagar. Então aqui no município também teria que ter, né, um respaldo do governo do estado para a gente poder integrar esse transporte público aqui em Pontal.
podemos trabalhar junto com o governo, diálogo, né? Diálogo junto com o prefeito de Matinhos, junto do governo do estado, ou então no mínimo casar os horários, para que não possa ter essa dificuldade de você ir, né, de Matinhos para Pontal. Você vê hoje na questão com o coronavírus, a gente não tem, né, uma agência bancária da Caixa Econômica aqui, muitas pessoas têm que ir até Matinhos, demora o dia inteiro, né, tem fila lá em Matinhos, depois para pegar o ônibus em Pontal, então é uma dificuldade muito grande, né? Então vamos tentar trabalhar isso, fazer um ponto de ônibus também adequado ali na divisa de Pontal, para que se estiver chovendo a pessoa fique mais abrigada. Uma pergunta que, é claro que você não vai conseguir responder todas que tem aqui, mas uma que eu não posso deixar de perguntar. Ninguém é perfeito, nenhum administrador é perfeito, ou foi perfeito, ou será perfeito. O que de repente o teu pai, em 8 anos, deixou a desejar, ou não conseguiu realizar o sonho dele, que era uma determinada obra, era de repente, sei lá o quê, mas tem alguma coisa que o teu pai de repente não conseguiu, ou pensou em fazer o seu sucessor e não deu certo, e ele fazer alguma coisa que o falecido Gimenez tentou, ou pela burocracia, ou porque devia ser vindo, né, de outras partes, que não conseguiu e você quer fazer? Olha, realmente, como se disse, um prefeito ele não consegue agradar a todos, né? Isso é difícil, isso é questão do ser humano, cada um tem uma opinião, mas foi possível fazer muita coisa. E ele também acabou ficando frustrado com algumas coisas que ele não conseguiu realizar, faz parte. Tem alguma especial, assim, para nós não se alongar nesse assunto? Uma especial que de repente... Especial realmente que ele ficou frustrado foi a questão do centro cívico, né? Que ele tinha desapropriado uma área em Ipanema para poder fazer o centro cívico ali. Também a questão... Ali no Moitinha? Ali na região do Moitinha, é um dos projetos dele. Ele também ficou muito sentido naquela época em relação ao 24 horas de Xangri-Lá. O município não tinha recurso, tinha uma briga muito grande com a Câmara que bloqueava os recursos. Então ele não tinha condições de manter os dois. A ideia dele era poder ter o atendimento nas duas regiões, mas infelizmente naquele momento o município não tem. Hoje há possibilidade de fazer isso sim. Então, assim, tiveram várias coisas, mas foi feito muito, principais, né? Mas foi feito muito. O Ademir Chicão fez várias perguntas, mas eu acredito que já foram respondidas, que seria sobre o centro de convenções, que seria sobre o transporte público, a segurança e empregos. Ademir Chicão, se ficar alguma dúvida de alguma coisa, manda aqui de novo que eu refaço a pergunta. Vou fazer uma pergunta do Hércio. O Hércio diz o seguinte: da mesma forma que ouvi a opinião dos outros pré-candidatos, gostaria que o pré-candidato Rudão Gimenez falasse sobre a sua posição em relação ao PRODEC, Projeto de Desenvolvimento Econômico, criado durante a gestão do prefeito Casquinha, numa parceria Prefeitura, Câmara Municipal, ACIAPAR e SEBRAE. Como será sua relação com o futuro Conselho de Desenvolvimento Econômico de Pontal do Paraná, em vias de ter implementado e, na sua visão, qual a sua importância para o nosso município? Eu tive o prazer de comparecer a algumas reuniões do PRODEC, acho que é uma ideia muito boa para o município, é um programa, né, que vai ajudar a desenvolver, que vai dar continuidade, né, em alguns projetos, auxiliar o prefeito em como conduzir o município, né, e vejo só que a gente não pode politizar essas instituições, esses órgãos, né, a gente tem que ter autonomia, até mesmo para que eles possam criticar o prefeito, para eles possam cobrar, né? Tem que ter essa autonomia para que a cidade realmente tenha um diálogo, tenha uma cobrança. Assim como a Câmara tem que cobrar o prefeito quando há alguma situação errada, da mesma forma os conselhos também têm que cobrar o prefeito quando há alguma situação que eles não concordem ou que tem que ser averiguado na cidade. Você falou em Câmara Municipal. Na tua gestão, o tratamento e o relacionamento com vereadores será diferente do que vem sendo feito e vinha sendo feito? Alguma mudança ou você entende que o jogo é esse? Não, eu acho que tem que ser feito algumas mudanças, né? Eu acho que cada um tem que cuidar da sua casa, os vereadores da Casa de Leis, o prefeito da Casa do Executivo, né? Da parte do Executivo, né? O vereador tem que trabalhar em parceria, mas cada um tem que ter a sua autonomia. Né? Então, acho que tem que ter algumas mudanças em relação a isso, mas trabalhar sempre em harmonia em prol da cidade. Nós falamos do Casquinha. Eu não vou entrar no mérito do julgamento, se os juízes, os desembargadores foram corretos ou não. Mas como você viu o processo em si do Casquinha, que foi cassado, você viu de forma justa ou injusta, de repente, foi uma
um problema administrativo que não precisava chegar a uma cassação, em razão de tanta corrupção nesse Brasil, que tem gente aí até se aliando já, deputados, senadores, né, que foram cassados, afastados, voltam, casquinha. Eu vejo que a justiça ela dá a resposta, a gente tem que respeitar, né? Haviam provas, se o valor era pequeno ou era grande, né? A gente tem que fiscalizar, a justiça tem que decidir, né? Não é porque ocorre em outras chapas, em eleições, esse tipo da prática de caixa 2 que a gente não pode ver punição, né? Então, o judiciário ele deu a resposta, a decisão judicial se cumpre, não se discute. Eu penso assim. Pergunta? O José Ferreira, que também tem acompanhado as nossas lives, pergunta: sendo a Sanepar uma concessionária e deixando muito a desejar no seu serviço de fornecimento de água e na coleta e tratamento de esgoto, o senhor pensa em rever o contrato da Sanepar junto ao município? Olha, a Sanepar... Junto ao governo, né? A Sanepar ela é uma instituição junto com o governo, né? Então não é competência nossa, né? O que eu acho que a gente poderia cobrar mais dela como prefeitura, né? Tem uma situação muito grave lá nas casas populares, no Bela e Justa, em Pontal do Sul, né? Que é o problema do retorno do esgoto nas casas. Então, assim, cada particular fizer a cobrança, eles não conseguem ter a mesma força que o município. Então, o município poderia entrar nessa briga para que ele possa exigir que a Sanepar tome providência em relação a isso. Pessoal, aproveitando, deixa eu ir atualizando também, pessoal que entrou numa parte da live, é referente ao boletim hoje do coronavírus em Pontal do Paraná. Então, só dizer para você que nós tivemos mais 4 casos em Pontal, tivemos 37 em Paranaguá, hoje foi a vez de Paranaguá ser massacrado pelo coronavírus, mas o que mais pesou em Pontal do Paraná, o que mais chamou a atenção foi que nós tivemos, entrou no relatório de hoje, uma criança de 3 anos do Balneário Xangri-Lá, somente ela foi infectada, o pai e a mãe não. Vai ser tratado em casa, com tratamento diferenciado, mas hoje, não está no relatório oficial ainda, mas nós já temos no relatório municipal, uma mãe do Jardim Canadá, de 28 anos, pegou coronavírus e também um bebê de 5 meses, gente. 5 meses está com coronavírus. Mãe e filho com coronavírus. Então, ou seja, 2 crianças, uma de 3 anos e uma de 5 meses com coronavírus infectada aqui em Pontal do Paraná. E mais uma senhora de Ipanema, que não está confirmado bem se ela é Ipanema, porque veio confuso o relatório. E mais um cidadão de 56 anos, morador no Balneário Guarapari. Então, a nota triste foi, infelizmente, como é o coronavírus. Agora, se é culpa do homem, é culpa da mulher, é culpa do quê? Porque uma criança de 3 anos e uma de 5 meses, evidentemente, é o coronavírus que não tem explicação, não se sabe, de onde veio, como veio e quando vai embora. Mais uma pergunta. O Aurélio Zornita pede para o Taíco perguntar, qual o atrativo que você usará para atrair empregos como grandes empresas e cooperativas? Pode responder direto. Olha, geração de emprego, eu não acho que a saída é só você atrair grandes empresas. Essa é uma das possibilidades que a gente pode ter para atrair, para ter geração de emprego. As empresas a gente pode reduzir os tributos, como o ISS, como o IPTU, como o Alvará, mas há outras formas, e vou citar algumas delas. Na questão da cooperativa, é um projeto que a gente tem, cooperativa da costura, por exemplo. Hoje o município gasta mais de 2 milhões com uniforme escolar. A gente poderia estar produzindo esse uniforme através de uma cooperativa da costura com as mulheres, e a gente atenderia a demanda das escolas municipais com os uniformes que elas mesmas produzirem. Então a gente vai deixar o dinheiro aqui dentro do nosso município. A cooperativa também da fibra do coco, do professor Sebastião, da Unespar, reaproveitar esse coco que hoje ele vai para o lixo e fazer renda com isso. A reciclagem, o resíduo do peixe também, a gente pode conseguir obter renda com isso daí. O que mais que a gente pode ter na questão da geração de emprego,
que eu coloquei é a questão dos ambulantes, também a gente favoreceu os ambulantes aqui do nosso município, né, para dar emprego primeiro aos nossos moradores e aí sim a gente oportunizar ao pessoal de fora. A questão das associações também, né, dos balneários, a ideia nossa é fortalecer e regularizar essas associações e passar para elas a administração da poda, da roçada, da manutenção da rua. São mais de 2 milhões e 500 que o município gasta com isso. Tem uma empresa hoje de Matinhos que presta esse serviço. A gente poderia estar passando isso para essas associações e elas contratando, né, os moradores do próprio balneário para executar esse serviço. Outra possibilidade de você gerar emprego também através da construção civil. O projeto nosso é alterar o plano diretor na questão da orla para a gente possa construir ali alguns prédios de baixa estatura, 6, 7 andares. Vamos fazer um levantamento em qual a viabilidade da altura e daí a gente possa fomentar a construção civil. A construção civil ela é a maior geradora de emprego hoje, né? Então você vai abrir ali uma frente de trabalho para o eletricista, para o encanador, para o vidraceiro, para o colocador de drywall, enfim, para uma gama de prestadores de serviço com a construção civil. E a outra forma também da gente trabalhar é a geração de emprego de forma direta, né? A gente tendo hoje na prefeitura possibilidade de ter o menor aprendiz, de ter os estagiários, né? Enfim, a gente pode ter junto da administração também alguma forma de geração de emprego de forma direta e cito também uma outra forma, a gente deixar o dinheiro do município ser gasto aqui na cidade, né? Como o Vale Refeição hoje, a gente tem mais de 6 milhões hoje que são gastos pagos aos servidores públicos em Vale Alimentação. A ideia nossa é credenciar os comércios locais para que o Vale Refeição seja gasto aqui. Então seriam que mais de 6 milhões aplicados dentro do município, né, com o Vale Alimentação. Muitas perguntas ficarão sem resposta ao vivo aqui. O Rudão vai responder para você, vai responder nesta página aqui para que todos saibam qual é a resposta dele para você, porque o nosso tempo está estourando e a gente tem que fazer mais ou menos igual com o tempo com os candidatos. Rudão, o que eu deixei de perguntar para você? O que de repente o internauta deixou de perguntar que você quer falar e não foi perguntado e nem pelo internauta? O que essa tua planilha que não fala aí? Eu dividi meu plano de governo em 15 pontos, né? Então a gente já vem trabalhando há bastante tempo em cima disso. Nosso projeto político ele já vem há mais de 1 ano, quase 2 anos sendo desenvolvido. Então a gente já tem uma experiência também de como está a situação do município, as visitas que a gente vem fazendo, isso também possibilita que a gente conheça mais a realidade do município. E a ideia é fazer um plano de governo que vá ao encontro do que as pessoas querem, né? A gente quer poder resolver o problema das pessoas aqui no nosso município, principalmente das pessoas mais carentes, né? Eu acho que uma coisa que não foi comentada foi a questão da habitação, né? A ideia nossa é construir casas populares a custo zero, tem área pública, tem verba junto ao governo federal que a gente pode construir isso, então para a população mais carente a gente consegue construir casa a custo zero e também conseguimos construir casas com valores baixos, né, para aquelas pessoas que têm uma rendinha para poderem pagar. Nossa ideia também é ter uma habitação para o servidor público, né? Então hoje também tem programas do governo federal para isso. O servidor público ele já tem a parcela descontada do seu salário, a gente consegue fazer uma casa em outros padrões, uns padrões melhores para o servidor público. Que mais? A questão da saúde, a gente abordou, você me falou sobre a questão do hospital, mas a gente não disse sobre a informatização da saúde, que eu acho um ponto principal. Quero trabalhar muito com essa questão de tecnologia, né? Isso é uma coisa que a tecnologia ela veio para ajudar, a gente que é jovem tem essa mente aberta para isso, então isso facilita, isso talvez com tecnologia a gente não precisaria de 200 e poucos comissionados, a gente faria com muito menos, né? Então vamos investir na tecnologia, isso dá mais controle, isso dá mais transparência para a administração pública, né? E a saúde informatizada, a gente vai acabar com esses papelzinhos, essa dificuldade de você estar num posto de saúde, tendo que pegar o papel, então o médico vai saber certinho tudo que você acabou, né, sendo atendido no posto de saúde, seja um exame, seja um medicamento, quando que você foi consultado, quando que você atendeu com um médico especialista, com um médico no posto, vai saber qual foi a tua pressão da última consulta. Então isso vem muito a calhar e dá mais eficiência para a saúde. Reestruturar a atenção básica, que é
isso a gente vai conseguir acabar com essas filas, a gente vai fazer o agendamento, né, ter mais agentes comunitários, mais técnicos de enfermagem, abrir o concurso para os médicos aqui no nosso município, né? Hoje a gente tem poucos médicos concursados, essas empresas aí acabam trocando toda hora de médico, a gente não cria um vínculo com o município. Enfim, a saúde é um tema muito extenso, mas acho que esses pontos principais que eu comentei, né, manutenção dos postos também, a gente tem que ter, né, um posto de saúde agradável, tem que ter um posto de saúde com uma maca, com a manutenção, sem ferrugem, sem estar rasgado, sem uma parede embolorada, sem uma porta. Tem que estar um ambiente sadio, que a gente entre lá e se sinta confortável. Então é isso que a gente tem que pensar, né? Capacitar também os servidores públicos é um ponto importante, desde a pessoa que faz a triagem, o técnico de enfermagem. Então tem que ter a capacitação, você ter um atendimento humanizado, né? Isso falta muito no nosso município. Enfim, tem mais... Vamos ficar falando aqui. Não, pergunta, nós temos bastante, mas aí vai de encontro ao que nós já falamos ou que você está aí com as tuas últimas anotações. Deixa eu ver se alguma coisa assim... A questão da mulher também é um tema importante. Você falou da mulher que nós conversamos. Eu fiz uma live, né, para tratar sobre a questão da mulher. Né? Então, um dos compromissos meus é a gente abrir dentro da Secretaria de Segurança, que a gente vai criar, ter um departamento para atenção à violência da mulher, trabalhar conjunto com as outras entidades, com o projeto Sorella, a gente possa dar esse apoio. Né? A Prefeitura tem psicólogo, a Prefeitura tem departamento jurídico, a gente pode trabalhar, dar esse apoio para as mulheres. Né? Eu digo, a violência, às vezes, sempre não é a violência física, tem a violência psicológica, moral, né? O assédio moral que a mulher sofre, então a gente tem que orientar também as mulheres em relação a isso, fortalecer as mulheres, né? Dar capacitação, dar curso para as mulheres terem mais capacidade de empreender, fortalecer o artesanato. Né? Hoje a gente acabou então na nossa cidade aqueles eventos que tinham no Dia da Mulher, muito bonitos, que a minha mãe fazia, né? Fazia eventos lá no Banestado, era cheio, né? Aquela confraternização da mulher, então vamos voltar a ter isso. Dar mais atenção também à terceira idade, que é um ponto importante no nosso município, né? Atrair esses idosos, mas para você atrair o aposentado, você tem que ter uma cidade limpa, organizada, bonita, com segurança. Você tem que ter uma rede de saúde de qualidade para que a pessoa ela tenha a possibilidade de ser atendida com dignidade, né? Como que o idoso vem para cá, quando ele precisa da saúde, ele tem uma imensa dificuldade para ser atendido. Então tem que ter uma qualidade na saúde pública para atrair esse público, né? A gente tem a casa do idoso, né? O Centro de Convivência da Terceira Idade. Ali a gente pode desenvolver inúmeros projetos, como tinha o projeto Passo a Passo do Dr. Caetano. Então, é bastante coisa. A gente tem um programa vasto, né? A gente está trabalhando em cima disso, do esporte também, a Casa do Atleta é outro ponto importante. Eu, como jovem, quero trabalhar em cima disso também, para que a gente possa, né, revelar talentos aqui no nosso município, seja no futebol, seja no surf, nas artes marciais, no atletismo, no vôlei. A gente consegue, né, ter professores, ter aulas aqui para capacitar essas pessoas. Nessa Casa do Atleta a gente vai ter uma academia voltada para os profissionais, os atletas que divulgam o nosso município, né? E vamos trabalhar com uma pista de skate bacana para a gente poder atrair campeonatos, para que a gente possa desenvolver o skate no nosso município, fazer campeonatos, ter a piscina pública, né, que a gente não tem hoje no município. Para a terceira idade, uma piscina também para hidroginástica, que isso também vem também o atleta, que às vezes está lesionado, não tem aonde fazer a sua fisioterapia, a hidroterapia. Mas é isso, que mais, Taiko? Senão vai ficar falando aqui, eu fico a noite inteira falando. Não, e veja bem, nós não entramos em um período eleitoral, nós estaremos fazendo outras entrevistas, outras sabatinadas com os pré-candidatos, daqui uns 2 meses por aí, a gente vai fazer, daí já vai estar mais enxuto, já vai estar com o plano de governo, o pessoal perguntando se ele vai registrar o plano de governo, evidente, ele já falou no início que sim. Então, a gente vai ainda fazer mais entrevistas, que daí os pré-candidatos já estarão com as suas convenções já praticamente marcadas ou realizadas, né? Daí já é de forma, daí já serão candidatos. Hoje eles são pré. Aí já estarão com as suas chapas de vereadores definidas, tudo certinho. Então, vai ter mais entrevistas. Daqui 1 mês, 2, a gente vai e vamos fazer um debate. No debate aí, candidato vai perguntar para candidato.
Por que isso, por que aquilo? Vai ter tempo para pergunta, tempo para resposta, vai ter campainha, vai cortar o microfone se a pessoa se estender. Vamos promover também um debate entre os pré-candidatos. Lá na época do debate já vai ser com o aval da Justiça Eleitoral para que os candidatos se confrontem entre eles e, evidente, respondam perguntas também daquelas pessoas que fizerem parte. Então, para encerrar, Rudão, segunda-feira é a vez do ex-prefeito Edgar Rossi, na quarta é do prefeito Binho. As tuas considerações, olha para essa câmera e fale para esse público que nos está aí há 1h e pouco nos assistindo, né, via internet, na sua casa, no seu local de trabalho, no seu lazer. Você tem aí teu minuto da tua consideração final e a gente agradece aí a todos aqueles que participaram. Bom, primeiro eu agradeço você pela oportunidade, eu fico à disposição para a gente debater sempre que você me chamar, nos debates também estou disposto e estou disponível para isso, né? Eu quero que as pessoas me conheçam melhor, quero passar minhas ideias, né? Quero que você também acompanhe minhas redes sociais, veja um trabalho que a gente está desenvolvendo, comunique-se com a gente para que você possa entender um pouquinho mais do que a gente quer para Pontal do Paraná. Se você não me conhece ainda, pode ter certeza que eu vou chegar até a tua casa, você vai poder conversar comigo, você vai poder perguntar, vai poder tirar suas dúvidas, né? Uma administração pública com diálogo, né? Conversando, isso que eu quero com a nossa Pontal, né? Sou jovem, sou ficha limpa, estou determinado, quero melhorar a nossa cidade, a cidade que eu nasci, que eu vivo, que eu escolhi para constituir minha família. Então vamos em frente, né? Nos acompanhem, acredite nesse projeto que a gente tem para Pontal do Paraná. É isso. Quero agradecer a todos, desejar uma boa noite, um bom final de semana. Tomara que amanhã esse coronavírus desvie Pontal do Paraná, não que vá para outra cidade, a gente não pode desejar esse vírus para ninguém. Uma boa noite, desculpe se de repente você ficou ali encucado, mas por que o Taíco não perguntou isso para o Rudão? Eu queria ver o que ele ia responder, queria ouvir a sua resposta. Desculpe se de repente nós não chegamos. Mas você viu que aí tem mais de 20 perguntas para o Rudão e eu não abri nem a página aqui do Zap, que eu vou pedir para ele responder as perguntas que vêm pelo Zap e vêm pelo Facebook, né, pela página. Então, muito obrigado, foi 1h e o tempo mais ou menos ali que os demais candidatos também tiveram tempo igual. Muito obrigado e agradeço você, internauta, que teve a coragem de perguntar disso e aquilo, e foram perguntas. Rudão, não tem uma pergunta aqui, acho que deve ter 150, 200, sei lá até quando, que foi assim no sentido de querer denegrir ou desmerecer, ou não que todo mundo que está aqui é teus eleitores, mas mesmo aqueles que são adversários, não são inimigos. A política não pode ser tratada como um período eleitoral de 3, 4 meses, ser tratado na guerra, nos fake news, denegrindo imagem, falando mal. Isso aí as pessoas têm que votar contra. Quando descobrir, tem que tentar votar contra, porque quem quer se eleger, seja vereador, seja prefeito, venha com propostas, diga porque quer, o que quer fazer, e o povo vai saber na hora exata das urnas votar. Então, agradeço a todos aqueles que fizeram. Porque se quiser continuar fazendo pergunta na página aqui, pode continuar, que o Rudão, se não hoje, eu acredito que amanhã ele vai responder uma por uma. Não vai deixar nenhuma pergunta e daí você vai poder ver aqui na página a resposta das perguntas que nós não pudemos hoje, infelizmente. Está chegando pergunta agora, né, de muita gente aí que nós não pudemos responder. Uma boa noite, obrigado. Segunda-feira, amanhã temos live normal, mais curta, evidente, só com notícias, né? Mas na segunda-feira a gente vem com o ex-prefeito Edgar Rossi, que também vai ser sabatinado aqui para falar do que ele não fez como prefeito e que ele quer fazer agora, nessa segunda etapa de sua gestão, né? A primeira foi 4 anos, ele quer mais 4 anos e vai também, Edgar, passar pelo crivo do povo. Porque, viu, Rudão? Você não sabe, tem gente que foge disso aqui, rapaz. Porque isso aqui é o seguinte, não tem manipular. É o povo que pergunta. Perguntou, vem aqui a pergunta, né? Então, tem que ter coragem. São poucos os candidatos que enfrentam em Curitiba, região metropolitana, mas ninguém participa se abrir a público os comentários, para a pessoa perguntar de qualquer parte
né, da sua região. Um abraço, boa noite. Fique com Deus, gente. Fui.